Da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56, são dois versículos usados em um propósito do apóstolo em tempo de crises e incertezas. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Queridos, tendo em vista que o tema está voltado para renovação, é bem verdade que os irmãos hão de convir que só se renova o que está desgastado, só se renova o que perdeu a originalidade do começo. Por isso que renovação é renovar aquilo que já foi novo. E quando nós observamos esta proposta, eu quero contextualizar o privilégio que nós temos como gentios, tendo em vista que o texto que nós lemos foi direcionado à igreja que mais vivenciou o avivamento pentecostal da época de Paulo, que era a igreja de Corinto. As duas maiores mensagens de consolação e de renovação do apóstolo Paulo está voltado para as duas cidades da região grega romana, Tessalônica e Corinto. Quando a filosofia grega, por parte dos estoicos, que eram os discípulos de Zenó, e como também os epicureus, que eram discípulos de Epícuros, filósofos, que disseminaram uma filosofia doutrinária de vida antes de Cristo, e que permeou em toda a Grécia discípulos de outros grandes filósofos, a ponto de ter escolas e discípulos. E esta filosofia era prática, ela ensinava e ensina a arte de vida, de como se viver sem liberalidade, de como viver uma vida afastada mas viver o máximo que puder da vida em alegria, porque esta filosofia ensina desde os tempos antes de Cristo que depois da morte acabou, não tem o que desfrutar. Então vejam que o texto que nós lemos é provocativo e desafiador. É o que Paulo usa tanto para a igreja de Tessalônica, que estava sendo ameaçada em desanimar da esperança no Senhor, pois o tema é proposto que esperam no Senhor. Então, eles estavam tirando esta esperança, e a igreja de Cristo estava vivendo à mercê de uma filosofia grega. Então, veja que na igreja de Tessalônica, Paulo diz a Tessalônica a volta de Jesus, e ele pede que a única forma de um irmão consolar o outro era com estas palavras. E em Corinto ele expõe, e falando que valia a pena esperar, ele faz um contexto proposital de questionamento. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, sepultura, o inferno, a tua vitória? O aguilhão, o ferrão e a vitória. Então eu quero pedir a vossa permissão para contextualizar a Bíblia com a nossa realidade privilegiada. Os irmãos hão de convir que o livro do Gênesis, o capítulo 1 do livro do Gênesis, mostra a ousadia, a coragem e um projeto sem igual, pois o ser humano foi criado para substituir algo espiritual.
Porque a Bíblia diz para se relacionar com Deus só em espírito, porque Deus é espírito. Então, quem eram os únicos seres, com base no livro de Ezequiel 28, que fazia este trabalho de ligar terra, céu e terra, por meio do relacionamento? A Bíblia nos ensina que os anjos são espíritos, e foram criados na luz. Só um ser angelical, vejam o grau de relacionamento com Deus, como é tão puro. Só um ser angelical, chamado anjo de luz, tinha o direito de ligar a adoração, o louvor da terra a Deus, que era Lúcifer, o anjo de luz. Está escrito que só ele tinha o direito de se apresentar diante do Monte Santo de Deus. E lá, ele abria o coração do que colhia na terra e cantava diante de Deus: Santo és, grande és, digno és, perfeito és. Então, a terra oferecia tributo a Deus por meio de Lúcifer. Então, a Bíblia diz que o coração de Lúcifer ensoberbeceu, e ele se contaminou, e além de contaminar-se, contaminou uma terça parte dos anjos, a ponto que Ezequiel diz, capítulo 28, 18, que ele contaminou os seus santuários. E santuários, não precisa explicar, é lugar de adorar, lugar de relacionamento com Deus. Então imagina, quando Lúcifer erra, Deus o condena, o repreende e o expulsa para nunca mais voltar à sua presença. Ele e uma terça parte dos anjos são condenados ao juízo eterno, ao fogo eterno. Então Deus o atira para a terra. As duas partes de anjos que não se contaminaram são recolhidas a Deus, e a terra fica sem seres para adorar, vazia. E aí vêm as águas e cobrem a terra. Então a terra começa a existir em 3 patamares: do nada, sem forma e vazia. E o que prevalecia? A escuridão, as trevas. Então veja que não havia mais relacionamento. Os anjos se tornaram irrenováveis, porque foram condenados. Perderam o direito de renovação, perderam o direito de voltar. Condenados, transitado, julgado, definido, presos, está escrito. Então veja que já não havia mais relacionamento. Então o Gênesis vai começar dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era passado, existia, sem forma e vazia. Ou seja, não tinha seres vivos, não tinha forma, estava debaixo de águas, de trevas, o abismo. Então Deus diz: haja separação entre o montão de águas, ou das águas, e a poção seca. A água vai embora, a terra suja. Aí Deus vai renovar. Veja que Deus agora vai trabalhar, porque a Bíblia diz que Deus trabalhou até o 6º dia. Deus vai trabalhar na renovação daquilo que já existia. Ela era, mas perdeu a forma. Aí Deus vai renovar. Ele começa com as plantas, a fauna,
a flora, os animais, os monstros marinhos. Quando você chega no versículo 24, 25, estava pronto. Mas todos os seres que agora foram criados eram irracionais. Não tinham direito de escolha. Não tinha espontaneidade de dizer e fazer por opções. Aí o versículo 26 disse Deus. Veja que no princípio normal do projeto arquitetônico há uma reunião. Façamos. Ele não disse haja o homem, ele disse façamos. Então agora ele vai fazer o ser humano racional, diferente, com o propósito de este substituir os anjos. Os anjos eram o espírito, caíram. Aí agora Deus vai formar um seu substituto para se relacionar com a terra por meio do ser humano. E ele não vai tirá-lo da luz. A Bíblia diz que ele vai usar o que veio das trevas. Porque Jó disse, o Espírito do Senhor me formou. Jó 33, 4. Isso implica dizer, está biblicamente escrito, que o Espírito nos formou da terra. Do pó da terra. E a terra estava antes aonde? Do nada, do vazio, na escuridão, no abismo. Então ele pega o que veio das trevas e forma o ser humano. Mas para o ser humano ter esse relacionamento diferente de todas as criaturas, precisava o quê? A essência do Criador. Aí no contexto do façamos, usando a racionalidade humana, me permita como pregador, o Espírito Santo está pronto, está feito, mas ele vai ser feito para quem? Para o princípio, para a sabedoria, para o verbo. Vai confiar nele. O Deus poderoso diz, vou. Mas os anjos caíram, e se ele decepcionar, aí Deus diz, eu vou colocar a minha misericórdia nele. Os anjos não tinham, mas eles vão ter, e a minha misericórdia não vai ter fim. Se eles cair, eu vou levantá-los.